um pro Vila Nova, para comandar a sequência aqui do futebol Sagres. Vem aí todo o talento, toda a categoria dele. O Vila Nova empata com o Vasco em São Januário por 1-1. O gol do Vasco foi do Raniel e do Vila Nova foi do Arthur Rezende, aos 8 e aos 11 do primeiro tempo. Terminou também lá em Florianópolis, Brusque 1, Guarani 0. E ainda hoje tem pela primeira rodada da Série B, Bahia e Cruzeiro em Salvador, às 9h30 da noite. Rapidinho aqui, galera, o Vila volta a jogar terça-feira, 7 da noite, contra o Novo Horizontino no Oba, enquanto que o Vasco joga no sábado que vem contra o CRB no Rei Pelé, em Maceió. A Imperial Ferramentas continua evoluindo, são mais de 30 mil clientes satisfeitos, mais de 45 mil produtos e um excelente atendimento. Imperial Ferramentas, Avenida Anhanguera, Parque Oeste, vendas 3269-1100. Em São Januário, no Rio de Janeiro, Vasco e Vila Nova empataram por 1-1. Vamos com a análise do jogo, craque Tim. Pasqueto, pra mim o Vila fez um bom jogo. No primeiro tempo teve um sistema defensivo ali com uns erros de marcação, mas mesmo assim quando teve a bola o Vila procurou jogar, não foi um time covarde, pelo contrário, foi um time corajoso, tomou o gol ali na bola parada. Um ponto que realmente o Igor tem que ter atenção pro decorrer do campeonato é corrigir essa bola parada ali, que teve muitas falhas, e o Vasco conseguiu chegar a seu gol numa dessas bolas paradas, onde houve um erro ali de marcação, a bola acaba desviando no Arthur Rezende, a bola não foi difícil, o George acaba falhando, e aí o Raniel faz o gol da equipe do Vasco, mas o Vila não se intimidou, foi pra cima e logo 2 minutos depois consegue o gol também, numa bola parada, um escanteio bem cobrado pelo Mateuzinho, e o Arthur Rezende subiu e fez o gol, e foi muito bem o Arthur Rezende na partida também, e o Vasco chegava mais, tinha mais posse de bola, mas muito devido aos erros do Vila Nova, foi criando algumas oportunidades, e o Georgian foi se redimindo. Fez uma grande defesa na cabeçada do Raniel, a bola ainda toca na trave, depois uma finalização do Yuri, que também o Jorge fez uma linda defesa, mas o Vila também chegou no primeiro tempo, uma com o Pablo Diego, precipitou ali na hora de finalizar, e outra no Pablo Roberto, que finalizou, o goleiro Thiago Rodrigues fez uma boa defesa. No segundo tempo não, o Vila corrigiu o sistema defensivo, corrigiu a marcação, foi um time mais sólido defensivamente e teve uma melhor posse de bola, cresceu mais no jogo, apesar de não ter criado tanto assim. Foi criar só na finalização do Alex Silva, que o goleiro Thiago Rodrigues fez uma boa defesa, mas defensivamente o Vila não sofreu, até nos acréscimos. Aí nos acréscimos o Vila deu uma recuada, o time do Vasco cresceu, e aí o Zé Gabriel perdeu uma grande oportunidade já no finalzinho ali, mas o resultado pra mim foi justo, Pasqueto, pelo que os dois times jogaram, e eu gostei do Vila Nova, pra uma estreia, pra mim ficou bom. Evandro Gomes, a sua análise do empate em São Januário na abertura da Série B, 1-1, Vasco e Vila Nova. Antes os números do jogo, para você ter uma ideia de como foi o time do Vila Nova. Primeiro, em chutes, Vila Nova teve 16 contra 12 do Vasco. Chutes a gol, 5-4 para o time do Vila. Vila que teve uma posse de bola de 39%, o Vasco aí foi bem superior, com 61%. Cometeu 16 faltas o time do Vila, 13 cometeu o Vasco. Escanteio, 7 para o Vasco, 5 para o time do Vila Nova. E cartões amarelos, 2 para cada lado. Ofensivamente, em termos de chutes, prova que o Vila Nova jogou uma partida de igual para igual. O resultado em si é bom? Você empatar com o Vasco da Gama, um dos grandes favoritos para voltar à Série A do ano que vem, em São Januário, lotado, é bom. O que fica de frustração é que tinha toda a condição para ganhar do Vasco. O Vasco é um time como a gente previa mesmo, um time que tem a camisa, tem o nome, tem a história, mas não tem um time à altura das tradições. Quando tirou o Nenê, botou uma molecada para correr, quase que faz o gol no fim. Mas a saída do Nenê, o time do Vasco perdeu tecnicamente, como o Vila. Ganhou em batalha com o Jean do lado direito, mas perdeu com a capacidade do Mateuzinho, até numa falta que teve perto da área, que o Wagner não deu conta de cobrar. Aliás, entrou mal. Novamente o Wagner não mostrando o que o torcedor espera dele, Pasqueto. Ô Tim, como foram os estreantes no Vila Nova? O lateral direito Alex Silva e o volante Rafinha.
Pasqueto, no primeiro tempo o Alex Silva sofreu. O Vasco realmente utilizou ali as jogadas em cima dele. No sistema defensivo ele não conseguiu ir bem e também não foi aquele jogador que a gente esperava no ataque. É um jogador muito agudo. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo o Alex Silva cresceu na partida, melhorou a questão da marcação e também chegou no ataque, tanto que teve uma boa finalização ali, fez o goleiro do Vasco trabalhar. Então, pra mim, foi boa a estreia do Alex Silva, assim como do Rafinha. Jogador discreto, cabeça de área, marcou no primeiro tempo, demorou um pouquinho a encaixar a marcação dele ali, principalmente em cima do Nenê. No segundo tempo, não. No segundo tempo, ele encaixou a marcação em cima do Nenê, tanto que o Nenê foi substituído e fez uma boa partida. É aquele primeiro volante, Pasqueta. Ele não saiu hora nenhuma, não foi ao ataque em momento algum, foi realmente aquele cão de guarda da defesa, mas fez uma boa estreia também. Evandro, os estreantes no Vila Nova. Segundo tempo, o Alex foi o Alex que a gente esperava. Mais ala do que lateral. Ficou vendido nesse último lance aí que o Vasco, por milagre, não fez o gol. Né? Mas foi autor de um chute que provocou uma grande defesa do goleiro do Vasco da Gama. Então, pelo segundo tempo, o Alex que a gente espera que jogue no Vila. Agora, o Rafinha teve um jogo inteiro regular. Ele não é brilhante, mas ele foi muito regular no jogo inteiro, principalmente na marcação, a proteção ali, a cabeça da área do Vila Nova, ficou bem servida com ele. Pena que o Pablo e o Arthur se perderam um pouco no começo, principalmente o Pablo Roberto, que não fez um bom jogo. Para mim, o Arthur Rezende, melhor jogador do Vila na partida. O torcedor do Vila Nova pode ficar esperançoso, Tim? Pode, Pasqueto, pode. O time enfrentou um dos favoritos aí para o acesso, fora de casa, um time que tem um peso da camisa muito grande, principalmente falando de Série B, e o Vila teve um comportamento muito bom. Foi um time que não se intimidou, que teve coragem de jogar, quando teve a bola, jogou. Poderia até ter sido um pouco mais agressivo, mais corajoso no segundo tempo para buscar a vitória, porque no segundo tempo, em bons momentos ali do segundo tempo, o Vila controlou muito bem o jogo, mas é um time que mostrou coragem, que mostrou um bom elenco, teve algumas substituições, tirando para mim o Wagner, que novamente não entrou bem. O Jean Silva entrou com muita disposição, o Pedro Bambu ajudou, o garoto João Lucas já entrou já no finalzinho, mas o Vila mostrou qualidade. Bons jogadores, para mim o Arthur Rezende também foi o melhor em campo, fez uma grande partida. Novamente o sistema defensivo ali, os dois zagueiros bem, Renato muito regular, Donato na bola aérea foi muito bem. Então para mim o torcedor do Vila pode ficar esperançoso sim, que eu imagino o Vila melhor do que a temporada passada. E aí, Evandro, pode ficar esperançoso o torcedor colorado? Pelo jogo de hoje, o time do Vila, pelo menos assim, dá a entender que fará um campeonato sem risco de rebaixamento. Pelo menos deu a entender isso, não é? Mas é preciso ver a sequência. Eu acredito que na terça-feira deve ter um grande público no Onésio Brasileiro, Alvarenga, porque o time jogou uma boa partida diante do Vasco da Gama e a sequência do campeonato é que vai mostrar se o Vila tem ou não um time com capacidade para subir, Pasqueto. As opiniões do craque Tim e do mais sensato Evandro Gomes para o empate em São Januário. Vasco e Vila Nova 1-1, com renda de R$ 583.486, um público pagante de 16.621 torcedores para 17.251 presentes. Agora 9-9, aquele intervalo, jogo rápido, craque Virley Alves. Daqui a pouquinho a gente volta com mais análise e a repercussão de Vasco e Vila Nova 1-1. Futebol Sagres, a melhor cobertura do campo, para você ficar